Olá a todos, hoje eu vou falar sobre um tema para criador iniciante, tá? Deixando bem claro isso aqui, sobre alegrias e problemas que o criador vai enfrentar no hobby. Eu listei alguns aqui, logicamente, às vezes vão acontecer outros que eu não consegui lembrar aqui para fazer esse vídeo, mas quem está entrando no hobby agora, na criação de periquito, até mesmo para outras aves, isso aqui vai servir. O criador, ele vai se deparar com alegrias e problemas, tá? E ele tem que estar preparado para isso, porque o que mais choca vão ser os problemas que eu vou falar mais no final do vídeo. Então vamos lá. Alegria. O criador iniciante, o que o criador mais gosta no início de uma criação? É ver o filhote nascer. Até criador experiente é assim, quando você monta um casal e está esperando dar uma evolução no plantel, o que mais chama atenção é ver o filhote nascer. E quando nasce é fantástico, né? O criador fica todo esperançoso de como que vai ser a mutação, a morfologia, a evolução, e isso é muito bom. Então, e quando bota e às vezes não nasce, é um pouco frustrante, mas dentre as alegrias, eu acredito que a principal para quem está começando é ver o plantel dar os primeiros passos, é ver o filhote nascer. Outro ponto aqui que é uma alegria muito boa para o criador iniciante é montar o plantel da forma que ele deseja. Na criação de periquito padrão exposição, você tem a opção de montar o plantel da forma que você deseja. Porque o periquito você monta ele. Eu gosto de periquito com máscara mais curta. Você monta seu plantel com aves, com periquito de máscara mais curta. Apesar que o ideal é a máscara profunda. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, sobre o padrão do periquito. É só acessar a playlist, é o segundo vídeo lá. Mas vamos supor que o criador não gosta. E ele gosta de periquito com a gola mais curta. Ele pode montar o plantel dele da forma que agrada. Eu gosto com a coroa armando mais para cima. Eu não gosto com essa coroa direcionada, com esse direcionamento negativo. Ele pode montar o plantel da forma que ele deseja. Eu gosto só de periquito azul. Monte um plantel só com aves na cor azul. Gosto só de cintilante. Monta só de cintilante e por aí vai. Então você pode montar o plantel da forma que você deseja. Isso é muito bom, né? Tem criador que já entrou em contato comigo querendo adquirir periquitos e queria só cinza. E não foi um só não, foram vários já. Recentemente teve um. Eu quero só periquito cinza. Tá certo? Aonde está o erro nisso? Então é muito bom. Você pode, não só com relação à morfologia, mas com relação às mutações, cores, você pode montar da forma que você deseja. Então é muito bom no hobby, para quem está começando, ter essa opção de mexer, né, e montar da forma que deseja. Um outro fator importante também, quando você entra no criatório, você desestressa. Os problemas do trabalho, do dia a dia, de família, quando você está em contato com os periquitos, a cabeça, ela vira outra. Eu, por exemplo, quando eu estou dentro do criatório, eu não penso nos meus problemas, é muito difícil eu pensar nos meus problemas, porque eu tenho que focar, às vezes, em outros problemas dentro do criatório. Então, o hobby, ele é muito importante, até na saúde da pessoa, porque a partir do momento que você entra ali, você fica umas horas ali dentro, você sai dali mais leve, né, para enfrentar os problemas do dia a dia, do dia seguinte e por aí vai. Então, o desestresse que o hobby faz nas pessoas é muito positivo, tá? Porque quando você está dentro do seu criatório, conduzindo ele na forma que você deseja, isso te acalma, é muito bom. Outra alegria que eu coloquei aqui, fazer novas amizades. O hobby proporciona isso. Às vezes você vai conhecer outros criadores que você não faz nem ideia e que se tornam amigos pro resto da vida, tá? É fantástico isso. Você consegue conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, ter novos contatos, ainda mais com mídia social, com Instagram, com WhatsApp, com grupos que tem. Você conhece pessoas que você nem imaginava e excelentes criadores, que vocês podem trocar material genético, trocar aves e evoluir o plantel.
um fazer visita para o outro. Direto eu vejo fotos de um criador visitando o outro. Isso é muito bom, ainda mais quando você mora perto de outro criador. É ótimo isso. Então, fazer novas amizades e ter uma união no hobby, o hobby proporciona isso. Então, para quem está entrando no hobby, é um outro fator muito positivo. Disputar eventos. O hobby proporciona isso também. Você ter a capacidade de mostrar num torneio o trabalho que você vem desenvolvendo. E vai ser julgado por um árbitro que tem todo um olhar para analisar aquilo ali. Então, às vezes o criador que está começando fica meio sem saber, eu faço meu trabalho aqui, mas e aí, para aí? Não para aí não. Se você se filiar num clube ornitológico, você pode apresentar no torneio brasileiro, apresentar em torneios regionais, estaduais e comparar o seu trabalho com o de outros criadores. É muito positivo também. E quando você ganha troféu é muito bom, por mais simples que seja o torneio. Ganhar um evento é muito bom. Quer dizer alguma coisa? Igual eu falo aqui, troféu não quer dizer muito, mas para o criador que está trabalhando e está desenvolvendo a cada ano, é positivo, é muito bom ganhar um troféu, né? Toda vez que você olhar para ele, você vai lembrar daquele momento. Então, independente das pessoas que participaram, se foram poucas ou se foram muitas, lógico que quando tem muito criador participando de alto nível, você disputa e você ganha, é lógico, o resultado é outro, né? Mas esse é um ponto positivo para quem está começando, disputar os eventos e mostrar o trabalho que vem desenvolvendo. Outra alegria que parece ser um problema, mas eu coloquei ele na alegria, é aprender com os erros. Gente, aprender com o erro a gente sempre enxerga de forma negativa, mas tem que ser enxergado da forma mais positiva possível. Por quê? Porque quando você aprende com o erro, você aprende uma forma de não cometê-lo novamente. É um ensinamento do Thomas Edison, que criou a lâmpada. Em 1897, salvo engano, quando ele criou a lâmpada, ele errou, ele fracassou mais de 1000 vezes antes de fazer a lâmpada. E o que isso mostrou para ele? Que existia 1000 formas diferentes dele não tentar novamente para fazer a lâmpada. E ele aprendeu. É a mesma coisa, a gente senta dentro do criatório, você tenta algo com o casal, não deu, tem que pensar de forma positiva, alegria. Porque você já sabe que com aquele outro casal, com aquele outro casal, com aquele outro casal, são formas que você não deve tentar porque aquilo dá problema. Exemplo, quando os filhotes estão maiores para sair do ninho, eu sempre disse aqui para retirar a fêmea caso o macho trate dos filhotes. Se o macho estiver chegando na porta tratando os filhotes, eles já estão maiores, tire a fêmea para evitar agressões. Porque se você chega lá um dia e ela bateu no filhote ou matou, porque isso acontece, que é um problema na criação, quando você tem esse problema e você aprende, você já olha todas as outras gaiolas. Quando o macho está tratando dos filhotes e a fêmea está ali já começando a querer botar, você já tira ela, deixa o macho com os filhotes e já evita as agressões. Agora, quando o macho não trata dos filhotes, ele trata só da fêmea, você tira o macho e deixa a fêmea e você aprendeu. Então é um fator positivo. Então, um problema num criatório, eu coloquei aqui como alegria, porque você tem que aprender com o erro, e quando você aprende com o erro, você adquire conhecimento. Adquirir conhecimento é poder, e você tendo poder, você mexe o quebra-cabeça da forma que você quiser. Conhecimento é poder. Então, os erros são importantíssimos na evolução do plantel. Eu não coloco o erro aqui como um problema, eu coloco o erro aqui como uma solução, desde que você aprenda com ele. Outra alegria, constante evolução do plantel. É muito bom isso, sabe? Criar periquito padrão exposição, a evolução não cessa. A evolução, ela não tem um fim. O periquito, ele está evoluindo durante todos esses anos. Ele evoluiu de tamanho, ele evoluiu a pena, ele evoluiu a forma. Se olhar os periquitos da década de 50 e olhar os periquitos hoje, é completamente diferente a morfologia e estrutura de um periquito com o outro. E isso não vai parar. Daqui 1000 anos, como será o periquito? Ele, igual eu já falei, ele pode estar do tamanho de um ringneck. Ele pode estar com a mesma empenação e enorme, porque a evolução não para. Então você vai selecionando, acasalando as melhores aves entre si, você vai aglutinando esses genes que proporcionam essas características.
Então, se você vai selecionando cada vez mais aves com tamanho, com pena, com certos tipos de característica, a tendência é isso aumentar. Então, isso é muito bom. Além de você montar o plantel da forma que você quer, a evolução ela não tem fim, ela não tem limite. Então, você vai sempre galgando degrau a degrau e eu acho isso muito positivo. Bom, vamos passar aqui para os problemas, né, na criação. E eu listei alguns aqui. Um dos problemas que o criador iniciante vai enfrentar é a dificuldade na procriação. Muitos criadores, quando começam montam o plantel e começa a procriação, tem problema. E esse problema ele pode se dar na escolha das aves. Às vezes tem criador que vai numa loja, compra periquito, deixa de ir num criador que cria de forma séria. E às vezes quando ele vê o valor das aves ele acha caro. Não vou comprar, achei caro, vou comprar na loja que ali está mais barato. Não tem problema, às vezes vai comprar uma boa ave na loja, mas às vezes acaba comprando um refúgio, mas é uma bela ave, bonita, não tem problema nenhum e leva para casa. Quando põe para procriar, não procria. Aí o cara frustra, vai num grupo de Facebook, de WhatsApp e escreve: periquito inglês cria mal, periquito padrão exposição cria mal. Não é que cria mal. Tem que contar que ele tentou adquirir umas aves e não adquiriu da forma correta. Que você tem que começar com filhotes. Se você comprar filhote numa loja, pode ser que você não venha ter problema nenhum. Porque ele vai crescer no novo ambiente, tudo. Mas pode acontecer também de você ir num criador, comprar um periquito baby com 2 meses e ele nunca criar na sua casa. Acontece, isso já aconteceu comigo várias vezes e acontece até com ave que nasce aqui. Nasce filhote aqui que eu falo, nossa, esse aqui eu vou colocar e vou criar e vai me dar frutos assim, nunca criou e nascido aqui. Acontece, são os problemas da criação. Então o criador ele tem que saber como adquirir as primeiras aves e saber trabalhar com isso. Dê preferência para aves jovens, sempre. E tenha paciência. Deixa ela acostumar no novo ambiente, deixa ela acostumar com o barulho, com a nova alimentação, com o local, que quando ela atingir idade reprodutiva, ele vai criar. A maioria dos criadores é muito ansioso. Muitos criadores me procuram, já quer periquitos prontos para reprodução. Eu não acho correto isso. O correto é comprar filhote. Baby. Da mesma forma, você vai comprar um cachorro, você compra ele filhotinho. Você vai comprar um gato, filhotinho. Tudo é novo, para acostumar no novo ambiente. Até quem é aquarista, um peixe filhote, ele acostuma até com uma variação maior de pH de água. Um peixe maior, que já está acostumado com determinado pH, se ele sofrer um choque com outro tipo de pH, ele pode amanhecer morto já. Uma variação pequena. Um filhotinho ele aguenta mais tempo, até você regular ali a água do aquário. Então tudo que é jovem ajuda mais para quem está começando. Dificuldade em adquirir no início as aves que deseja. Esse é outro problema que o criador iniciante se frustra no início do hobby. O criador iniciante ele olha na mídia social e começa a ver aves de outros criadores nacionais e internacionais e ele já cria um modelo que ele quer no plantel dele. Quando ele vai adquirir, ele não consegue isso. Porque é o que eu já falei aqui. Todo criador segura as melhores aves para ele. Todos fazem isso. Algum criador ali pode até vender as suas melhores aves, mas eu duvido um pouco que o criador faça isso. Eu já falei aqui, as melhores aves que nascem no meu criatório, os melhores periquitos que nascem aqui, ficam para eu desenvolver o meu trabalho, porque a minha paixão, o meu amor, o amor que eu tenho é entrar no criatório e criar os periquitos, fazer desenvolver. Eu não me importo muito com as outras coisas, eu gosto da criação, é de ter os periquitos, evoluir morfologicamente, subir a cada ano. Esse é o prazer que eu tenho de fazer. Então, para que eu vou ceder as minhas melhores aves e vou ficar com as piores, sendo que o meu prazer é evoluir a cada ano? Então, eu não faço isso e eu acredito que outros criadores também não fazem isso. Então, o criador iniciante ele pode pensar assim, mas então eu nunca vou ter. Eu também pensei assim, eu também nunca vou ter. Porque eu comecei com ave de loja. Olha a minha história. Eu comecei com ave de loja.
e fui galgando ano a ano. Aí o outro criador iniciante pode pensar assim, mas se ele começou assim, por que eu tenho que começar assim? Lógico, não tem. É muito mais fácil. Se você adquirir genética de um criador que você gosta do trabalho dele, num determinado momento, quando você vai ampliando o seu plantel, a genética fala. E não é assim, eu estou colocando um macho bom com a fêmea boa, vai nascer bicho bom. Não, não funciona assim. A cada 100 periquitos que nascem, eu já disse isso, nasce 7, 8 extra. Então tem que tirar muito para você dar uma peneirada ali, e aí você vai segurando esses 8. Tira mais 100, segura mais 8, tira mais 100, segura mais outro. Então, num determinado ano, depois de 5, 6, 7, 8 anos criando e reproduzindo, selecionando, o criador consegue ter boas aves, mas leva tempo. Para adquirir ave extra, às vezes o criador vai gastar um dinheiro muito grande, porque para o outro abrir mão ele vai cobrar, e não tem necessidade disso. Não tem. Às vezes uma ave extra não cria da forma que você deseja, às vezes você não consegue tirar filhotes da forma que você deseja, com a morfologia que você deseja. Compensa muito mais você trabalhar com uma genética e ter paciência e trabalhar de forma séria, selecionando as qualidades do macho, qualidades de fêmea, de família, unir e fazer crescer o plantel. Essa é a forma correta. Então, o criador que começar hoje a falar, vou ser criador de periquito padrão de exposição, e começar a olhar a mídia social, o que outros criadores têm, e já querer começar lá em cima, ele vai se frustrar muito rápido, como eu já vi criador de outro segmento, quando entra no hobby de periquito, se frustra cedo, que não consegue fazer o plantel dele girar da forma que ele espera, ou que ele conseguiu fazer no outro segmento que ele criava. Pode ser exótico, pode ser canário, pode ser qualquer outro tipo de ave. Às vezes quando entra no hobby de periquito é tudo diferente, porque o periquito você trabalha com morfologia, você muda a estrutura do periquito, e isso leva tempo. É só ter paciência, estudar, ter foco naquilo que você deseja e dedicar. Disciplina, dia a dia. Eu já falei isso em outros vídeos, que o resultado vem. Outro problema é um criador falando do outro. Desunião no hobby. Gente, isso, o criador que está começando, se ele estiver achando que o hobby, tudo são flores, não são. Desde quando eu estou no hobby, eu ouço isso, eu vejo muito um criador falar do outro, falar da criação do outro. Porque falar da pessoa do outro não tem muito sentido, né? Nós estamos aqui para falar do hobby. Então o criador fala da criação do outro, não gosta das aves do outro, fala do outro criador. E isso tudo se deve ao fato da questão morfológica do periquito. Às vezes o criador não gosta das características que aquele outro criador imprime nas aves dele, ele fala do outro criador. E isso é ruim, porque eu já disse aqui, quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Pedro. Mas isso vai existir. Então, saiba, se você estiver subindo, se você estiver crescendo e você estiver postando muito, você estiver aparecendo, vão ter pessoas te elogiando e vão ter pessoas te atirando pedra. Tem um provérbio japonês que fala que prego que se destaca toma martelada. Se você tiver um martelo e ver um prego sobressalente, você dá uma martelada nele. Sempre que você que está começando começar a se sobressair no hobby, vão ter pessoas te elogiando e pessoas te atirando pedra, criticando o seu trabalho. Isso é normal, isso é em qualquer área da vida, não é só com periquito, mas eu sou obrigado a falar isso aqui porque eu vejo isso em grupos de WhatsApp, em Facebook, e não é só no Brasil, no exterior também. Eu faço parte de grupos de WhatsApp fora e eu já vi críticas para outros criadores. Então, isso é do ser humano. A gente não deve fazer isso, porque todo plantel tem defeito, toda ave tem defeito. A melhor ave do mundo, premiada no melhor torneio, ela tem defeito. Não atire pedra, tá? Às vezes você hoje está tendo sucesso, mas amanhã pode ser você o criticado. Então, e muitas pessoas aí que já criticaram outros, tentando levar vantagem, lá na frente a casa caiu. Então, se você não quer ser criticado, não apareça.
tá? Não tenha mídia social, não tenha WhatsApp, não tenha nada. Não mostre nada que você tem. Aí você não vai ser criticado. Porque se você começar a publicar as aves que você tem, o trabalho que você faz, às vezes o sucesso que você tem, os troféus que você está ganhando, vai ter muitas pessoas te elogiando e de forma honesta, muitas pessoas puxando seu saco e às vezes com interesse em você, e muitas pessoas te criticando. Aí você tem que saber filtrar quais são as pessoas que vale a pena continuar uma amizade e quais pessoas você tem que tomar um pouco de cuidado. Mas isso não é só com os periquitos, é no trabalho, é no esporte, em qualquer outro lado da vida. Sempre quando você começa a subir, começam a vir outros tipos de problemas. Isso faz parte. Mas se você quer ficar tranquilo, não apareça. Fique mais quieto. Bom, como tudo na vida tem alegria e vai ter problema, aí você pensa assim, então qual que é a solução para isso? A solução para isso é você tem que ter conhecimento, tá? Eu sempre digo isso aqui, tenha conhecimento, tenha em mente um objetivo a alcançar. O que você quer dentro do hobby? Você quer ser um criador de ponta? Você quer ter um plantel a nível internacional? Você quer ter um plantel, o melhor plantel do Brasil? Você quer criar mutações diferentes, morfologias diferentes? Ou você quer ter tudo no mesmo padrão? Você quer disputar torneio e ser best in show? O que você pensa? O que você quer? Você tem que primeiro traçar um objetivo. E depois, se você tem um objetivo, você tem conhecimento, você tem que seguir o seu coração. Isso é o mais importante. Siga o seu coração sempre. A intuição da gente fala também. Não dê ouvidos para outra pessoa estar falando. Cada criador tem uma experiência diferente do outro. Cada criador tem uma opinião. Eu tenho a minha opinião. Tem gente que está me ouvindo aqui e não concorda comigo. Isso é natural e tem que ser assim. Eu ouço palestra de criadores de renome no mundo e eu não concordo às vezes com o que aquele criador está falando, que eu tenho outro tipo de experiência, eu tenho outro tipo de vivência e eu não sou obrigado a concordar, por melhor que seja o outro criador. Cada criador tem uma experiência, tem uma vivência e a gente tem que respeitar isso. Então não é porque o Luiz Américo às vezes está falando que você tem que seguir às vezes você escuta o que eu estou falando, filtra e às vezes para o seu conhecimento e para aquilo que você faz ou trabalha, outro método é mais ideal do que o que eu estou passando aqui. Eu tento aqui a cada vídeo ajudar o criador iniciante, porque tem gente que nunca criou pássaro nenhum e entra no hobby de paraquedas, todo deslumbrado com a criação, e quando vê, ele fala, gente, isso aqui é um ninho de cobra. Não, não é bem assim. Tá? Eu já escutei isso, não é assim, mas tem que saber levar, porque senão se frustra e larga, fala, não quero mexer com isso mais, e não é assim, dá para levar. O criador tem que ter conhecimento e tem que seguir a intuição dele, o coração dele. Cada criador tem em mente como ele deve conduzir o plantel dele, tá? Assista vídeos, converse com criadores mais experientes e vá montando o seu conhecimento. Vai montando aquilo que você acha que é melhor para você aplicar dentro do seu plantel, dentro do local que você cria. Às vezes você cria dentro de um apartamento. Você não pode tentar fazer o que um criador faz dentro de uma sala enorme e morando às vezes numa fazenda. São locais completamente diferentes. O barulho também, às vezes você não pode ter muitas aves, o outro já pode ter muitas aves. Então, tem que saber levar. Não dá para aplicar o que faz aqui, você vai fazer aqui. Não funciona. Tá? Então, estude. Aqui no canal tem vários vídeos na playlist. Siga seu coração sempre. Faça amizades boas. Tenha afinidade também com algum criador ou com outro. E visite e procure sempre aplicar dentro do seu criatório aquilo que for melhor para você, não porque o outro está falando que tem que ser assim. Você filtra, serve para você, você acha que é correto? Aí você aplica. Não acha? Pode ser o melhor criador do mundo. Se você acha que não é correto, não faça. Siga o seu exemplo, porque às vezes o seu exemplo é muito melhor que o do outro. E é assim, cada criador tem a sua opinião e a gente tem que saber respeitar isso.
Não critique ninguém, porque quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontados para você. Não ponha defeito em ninguém, tá? Todos nós temos defeito, todas as aves têm defeito, todo plantel tem defeito. Não existe plantel perfeito. A gente tenta ter um plantel perfeito, mas não tem. Alguns plantéis são melhores que outros, às vezes pela dedicação e sorte de cada criador na montagem, na evolução do plantel, ok? Fiquem com Deus, é só mais uma pequena mensagem aqui para o criador que está começando e está um pouco perdido. Beleza? Forte abraço!